locutor da Rádio Norteiro de Londrina, no Paraná. Conheço o Samuel e a Sandra há muitos anos já e são praticamente os nossos irmãos, o pai e uma mãezona. E aí, estar aqui em Bataguaçu é muito bom conhecer. A primeira vez que eu estou aqui no estado de Mato Grosso do Sul, primeira vez que eu venho aqui em Mato Grosso do Sul, na cidade de Bataguaçu. Muito bom. Quero conhecer mais cidades aí, se Deus assim permitir, né? Conhecer muitos lugares. E o importante é a gente conhecer esses lugares, que são os melhores lugares do mundo, que são a casa de Deus, a casa de oração. Talvez eu me pergunte, você também se pergunte em algum momento, por que é que a casa de Deus está se esvaziando? Por que é que a casa de Deus está ficando vazia? Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade. O tempo está se esgotando. Não há mais tempo para quem ainda pensa assim: logo mais eu faço isso, depois eu faço aquilo, quando acontecer isso, eu faço aquilo. Não, o tempo é hoje. E aí nós olhamos para fora e vemos igrejas lotadas, abarrotadas de pessoas que estão em busca dos tesouros da terra, que estão em busca dos tesouros que aqui a ferrugem há de comer, a traça há de comer, a ferrugem há de corroer. As igrejas estão lotadas de coaches, pregadores, que vivem falando de coisas que são passageiras, mas não falam da eternidade, não falam da vida de Jesus. Bom, hoje inclusive eu quero falar com você sobre isso, sobre a vida de Jesus. Muito nós sabemos dos sinais que estarão presentes antes que o Senhor veja, alguns já estão acontecendo, e é importante lembrar que a nossa igreja, assim, utiliza alguns textos para falar da volta de Jesus. Mas eu gostaria de interpretá-los com você nesta noite que aqui está presente. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Quando falamos da volta de Jesus, lembramos do texto que está no livro de Mateus, no capítulo 24, onde nós vamos ter o sermão profético da destruição do templo, e logo na sequência nós temos então o princípio das dores. É neste texto que nós vamos meditar um pouquinho e outros textos mais. Já dou uma dica para você: não feche a sua Bíblia, mantenha a palavra de Deus aberta, que nós vamos ver alguns textos hoje. Em Mateus 24, lemos com a ajuda de Deus a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e de odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que texto maravilhoso! Não tem como não falar da volta de Jesus sem lermos esse texto, onde fala do princípio das dores. Depois o Senhor mais uma vez falando que este testemunho virá a todas as nações, de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Muitos aí fora ainda estão aguardando Cristo. Muitos aí do outro lado estão aguardando Cristo, acreditando que Ele ainda virá,
que aquele que nos salvou na dura madeira da cruz não é o Cristo da verdade. Olha, bastam poucas palavras da Bíblia, juntando o livro, o Velho Testamento com o Novo Testamento, as duas oliveiras, para extrairmos o azeite e enchermos o nosso coração do Espírito de conhecimento, do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus é o nosso Redentor, mas os discípulos, eles não entenderam. Jesus estava ali e eles queriam saber quando sucederiam tais coisas, quando eles viriam, e eles não entenderam o que Jesus falou. E por isso Jesus continua falando, e ele vai tratar de algumas parábolas na sequência, onde fala também, a partir do verso 29, Mateus 24, verso 29, fala sobre a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida das tribulações daqueles dias, o sol se escurecerá, mais sinais, né? No verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui está um evento para que todo olho veja, todo olho virá, todo ouvido virá, o Senhor virá, e não será um evento para alguns, não será um evento fechado para alguns, será um evento visível para todos. Na sequência, o Senhor vem falar sobre a parábola da figueira. Ele continua respondendo os discípulos, e agora com parábolas. A parábola da figueira é a primeira dica para os discípulos que ainda não entenderam. Jesus, ele pensa: será que vocês entenderam ou não entenderam, né? Deixa eu traduzir mais uma vez em uma parábola: sem mim nada podeis fazer. Vós sois os ramos, eu sou a figueira. Se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. E eles, sem entender ainda, os discípulos, eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus e dizendo: que hora será que ele vai falar? Que dia que ele vai falar? Será que em 2024, 2025, 2026? Será que vai chegar até o ano de 3000? Eles queriam uma data. E Jesus, ele continua explicando: olha, independente do que aconteça, sem mim vocês não podem fazer nada. E agora a sequência que eu queria destacar com você: a parábola do servo bom e do servo mau. Essa parábola diz de um servo que, mesmo sem saber o dia e a hora de seu servo, que o seu senhor chegaria, ele faz o que tem que fazer. Se ele é pago para limpar, ele está limpando. Se ele é contratado para pintar, ele está pintando. Muitos poderiam passar perto de um servo e falar assim: olha, você não sabe quando o seu senhor virá, por que você fica ali fazendo? Por que você fica arrumando tudo? E ele poderia dizer: realmente eu não sei o dia em que ele virá, mas quando ele vier, ele vai pegar tudo pronto. Aquilo que ele me pediu, eu estarei fazendo. É a parábola do servo bom e do servo mau. Aquele que está aguardando o Senhor fazendo o que ele pede, o servo mau, aquele que não sei o dia que o Senhor virá, então ele começa a fazer mal aos filhos de Deus. Ele começa a viver uma vida longe do Senhor, uma vida de pecado. Ele não quer saber, pode ser que vai demorar muito. Os meus avós já diziam isso, os meus bisavós também. Olha quanto tempo se passou desde quando eu me batizei, desde quando eu me entreguei a Cristo, e Jesus ainda não voltou. Eu vou viver a minha vida, eu sou jovem, quando eu estiver mais velho eu volto para a casa do Senhor. Que perigo, que perigo. Quantas pessoas saíram nesse final de semana e não retornaram para casa? Quantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas por doenças, por crimes hediondos, por tantas coisas? Tiveram suas chances e desperdiçaram suas chances. Que sejamos servos bons, aguardando o Senhor. Jesus continua respondendo. A primeira dica é: seja um servo bom, continue fazendo. A próxima parábola é a das 10 virgens. Não há tempo para que a gente vá muito a fundo, mas tem outras traduzindo em minhas palavras. As 10 virgens. Esta parábola fala sobre o azeite. Nós sabemos que na Bíblia o azeite significa o Espírito Santo. Temos que estar preparados com o Espírito Santo, cheios do Espírito, a ter as nossas lâmpadas acesas e ainda azeite de sobra. Manter esta comunhão com o Espírito Santo e ter ainda o azeite de sobra. E como nós podemos fazer isso? Intimidade, lendo a palavra de Deus. Esta palavra, ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos
cheios do Espírito. O azeite, ele inunda o nosso coração. As duas figueiras, a figueira do Velho Testamento e a figueira do Novo Testamento, de onde saem os frutos, o azeite, que é o Espírito Santo para o nosso coração. As 10 virgens desta parábola, o Senhor está dizendo: não seja aquelas que vão estar dormindo. Os dois grupos que estão aqui tinham o Espírito Santo. Mas qual era o diferencial? Aquele que tinha mais intimidade, que tinha o azeite em porção dobrada. Este é o diferencial. E você hoje está em qual grupo? Você tem o azeite de sola? Você está se enchendo deste azeite, desta comunhão com o Espírito Santo? Na sequência nós vemos então a parábola dos talentos. Jesus continua respondendo aos discípulos. Ele falou: primeiro, seja o servo bom, não seja o servo mau. Segundo, tenha comunhão com o Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, tenha azeite de sobra, azeite em dobro. E depois ele fala dos talentos. E é incrível ver a parábola dos talentos, que não é a quantidade de talentos que você tem, mas o que você faz com o único talento que Deus te deu. Essa parábola, ela nos mostra que não importa se você tem 10, 20, 40, se você faz tudo, se você é do som, é da música, se você é diácono, se você é diaconisa, se você é ancião, se você dá estudo bíblico, se você, não importa os seus talentos, quantos são, mas o que importa é o que você tem feito com eles. Com ele, então, olha, com Ricardo, eu só sei falar. Você está usando da sua fala para pregar o Evangelho? Irmão Ricardo, eu só sei cantar. Então vem cantar uma música aqui para mim agora. Não, eu tenho que me preparar. Você está granjeando esse talento? Você está colocando ele à disposição do Senhor, a ponto que Jesus, ele vai voltar e ele vai perguntar para você: o que você tem feito com o talento que eu te dei? O talento da música, o talento de falar, o talento de dar estudo bíblico. Ah, Senhor, eu tive medo e eu enterrei esse talento, fui covarde. E aí nós sabemos o que a parábola dos talentos diz. E é interessante ver que até aquele que tem muito será tirado e dado àquele que realmente merece, aquele que realmente faz jus dos talentos. E eu vejo isso como o derramamento do Espírito Santo, onde Deus dará àquele que ainda tem pouco, tirará daquele que tem muito e não soube usar, e derramará sobre aquele que tem pouco, mas que está disposto a ser usado pelo Espírito Santo de Deus em sua chuva serôdia. A capacitação daqueles que vão cumprir o último chamado de Deus nessa terra, onde nós veremos uma pessoa falando do lado de fora dessa igreja e milhares de pessoas entrando aqui, se arrependendo dos seus pecados e entregando as suas vidas a Cristo. Amém. Que este tanque de batismo esteja cheio de palavra, que não estejamos frios. Será a última pregação. Nós veremos coisas que jamais veremos, e este dia não está longe de chegar. Depois, na sequência, o Senhor ainda vem falando mais algumas parábolas, vem falando simplesmente a parábola do grande, ele vem falar sobre o grande julgamento a partir do verso 31. Mas agora eu quero mostrar para vocês como Jesus estava respondendo a pergunta dos discípulos. Qual era a pergunta dos discípulos? Qual seria o dia, a hora, o momento? Vamos para Atos 1, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do verso de número 6, nós temos a ascensão de Jesus aos céus. E olha o que acontece. Lá atrás Jesus estava no monte orando e os discípulos vieram perguntar e ele respondeu, mas os discípulos talvez não entenderam, ou alguns que estavam ali queriam fazer a pergunta de novo e repetem a pergunta. Atos 1, verso 6 diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E olha o que diz o Senhor no verso 7: respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou época que
que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Louvado seja o Senhor. A resposta está aqui mais uma vez. Confira comigo no verso 7, onde Jesus responde: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou em sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, seja um servo bom, porque o servo bom não quer saber o dia que compete ao seu Senhor em voltar. Lembra da palavra do servo bom? Aqui está a palavra do servo bom. Não compete, mas seja você aquele que vai aguardar sendo um servo bom. Na sequência: mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. As 10 virgens: recebereis o Espírito Santo. Vocês receberão o azeite, vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na sequência: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os talentos que eu entreguei a você, os talentos que eu dei em suas mãos, para que você cumpra a palavra, para que você seja portador da esperança. Mais uma vez, em Atos 1, verso 6, o Senhor respondeu a pergunta que todos perguntavam ao Senhor, a última coisa que Jesus estava fazendo naquele momento. Eu fico imaginando o sentimento do coração daqueles que andaram com Jesus durante todo o seu ministério, vendo o Senhor indo embora nas alturas. Eles poderiam ter falado muitas coisas, mas uma vez eles mostraram como o ser humano é ansioso, como nós queremos saber de coisas que não compete a nós sabermos, e somente compete a nós cuidarmos daquilo que nós recebemos de Deus, que é o Espírito Santo, que é os talentos. Se nós estamos cheios do Espírito, cheios da palavra, nós vamos colocar os nossos talentos à obra do Senhor. Eu não sei qual foi a última vez que você veio até esta igreja e convidou alguém, mas se você não convidou ninguém nesses últimos dias, ou anos, ou meses, eu não sei, a vir aqui, talvez nem você saiba para onde você está indo. Talvez nem você saiba o lugar que você está caminhando. O nosso papel nessa terra não é converter ninguém, não é mostrar aquilo que eles devem fazer através dos nossos pensamentos, mas é apresentar Jesus, apresentar a palavra, porque através da palavra conhecereis a verdade vos libertará. Através da palavra as pessoas são libertas. E quando Jesus diz que em nome dele faremos coisas maiores ainda, quando nós convidamos pessoas a estarem na presença de Deus, quando nós ensinamos, quando nós vemos as pessoas aprendendo sobre Jesus, descendo em tanque de batismo, aceitando o Senhor, vivendo vida em novidade, ali foi expulso demônios, ali foi curado enfermidades, ali foi refeito a vida. Um homem e uma mulher nasceu de novo da água e do Espírito, e agora está apto a entrar no reino dos céus. Que maravilhoso! Bendito seja o nome do Senhor em nossas vidas, que nos escolheu para estarmos aqui e não olharmos para um domingo, ou uma quarta, ou até mesmo um sábado de igreja vazia. O Senhor, Ele não quer que você olhe para o lado e diga assim: já que você é mal, hein? Já que eu não sei, a igreja não está enchendo, eu vou ficar de qualquer jeito, eu vou lá, vou cumprir o meu papel e está tudo certo. Não. Sabe, um dia essa igreja, ela começou com uma pessoa. Uma pessoa decidiu. E hoje nós estamos na igreja. Talvez você pense assim: mas a igreja do tal bairro, a igreja de tal localidade, ela está vazia, não está dando certo. Comece uma nova igreja em você. Através de você, comece uma nova igreja. Porque o prédio já existe, a igreja já está lá, está tudo pronto. E uma vez uma pessoa começou sem que tivesse nada.
que tivesse uma porta, uma janela, um microfone, um som. Nós não sabemos o dia e a hora em que ele virá, mas sabemos que para muitos esse dia já chegou simbolicamente, porque não tem outra oportunidade. Há um ano atrás eu perdi a minha mãe aos 52 anos de idade, vítima da dengue. 52 anos de idade. Ela não era adventista do sétimo dia, mas ela era fiel a Deus. E eu tenho certeza que naquele grande dia ela estará se levantando diante do Cordeiro de Deus, dizendo: ó bendito, como eu esperei por esse momento. Diga, porque nós estamos falando de fidelidade de alma, de vida, propósito. Mamãe, ela não teve o conhecimento da palavra profundo para se tornar uma adventista do sétimo dia, mas onde ela estava, ela era fiel a Deus e almejava o céu. Sabe, queridos, muitos vão ter a oportunidade de estar aqui dentro, se batizar aqui, mas outros vão conhecer Jesus através de você e vão trilhar outros caminhos, mas o dia em que o Senhor ajuntará todos diante de sua presença, este dia chega para todos, e não é algo exclusivo da nossa igreja. Existe uma igreja espiritual espalhada neste mundo, que um dia o Senhor ajuntará todos aqueles que são sinceros de coração e que têm a fé em Jesus e que guardam os mandamentos de Deus, ainda que com um pouco de conhecimento. Todos nós temos erros e falhas na presença do Senhor, todos nós pecamos e carecemos de sua graça e de sua misericórdia todos os dias, mas a palavra de Deus diz que Ele é longânimo, tardio em irar-se. E todos esses, que o mundo inteiro, que eu, você, a nossa família, alcancemos a graça do Espírito Santo e a bondade de um Deus que é tardio em irar-se e que dá mais uma oportunidade para nós neste domingo de estarmos em tua presença. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade de estar com vocês, sabendo que de onde estiver, estarei orando por esta igreja, por esta casa de oração, por vocês, para que da próxima vez que eu estiver aqui, a gente possa ver milagres, não porque nós somos algo, mas porque Deus deseja fazer milagres no meio do seu povo. Nós vivemos em dias em que Deus também deseja fazer milagres. O milagre não é tudo. Pessoas que viveram milagres naquele tempo de Jesus, hoje aguardam o sono do justo. Mas o Senhor deseja fazer obras grandiosas no meio do seu povo. Eu convido a você a orar comigo mais uma vez e encerrarmos cantando um lindo louvor. Oremos, feche seus olhos. Querido Deus, amado e bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz saber aquilo que é, para que eu e o meu irmão, a minha irmã que aqui está, precisamos saber para nos preparar. O Senhor nos dá o conhecimento daquilo que precisamos para nos preparar, para pregar o Teu Evangelho, para falar do Senhor às pessoas, às multidões de Bataguaçu, ainda que algumas estejam com os seus ouvidos tapados para ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nesta noite, na igreja que o Senhor escolheu na terra, faça um movimento, Senhor, nesta localidade, faça um movimento no meio do Teu povo, para que este povo seja reavivado pelo poder do Teu Espírito Santo, para que esse povo receba a sua chuva serôdia. E nós oramos, Senhor, nesta noite pelo retorno de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas queremos estar como servos fiéis e como as virgens prudentes, e assim também, Senhor, sermos capacitados pelo Senhor para usar bem os nossos talentos, para nos oferecer como oferta viva em Tua presença, com o nosso culto racional, sentindo, Senhor, que somos úteis para a Tua palavra. Um dia uma pessoa sonhou com esta igreja, e agora nós podemos sonhar juntos, e mais pessoas conhecerão a Tua verdade, e nós sabemos que a Tua verdade liberta, cura, transforma, muda nos corações. Graças, Senhor, nós te damos por tudo. Nos dá uma feliz semana em Tua presença. Nós te agradecemos por esta igreja. Abençoa os líderes dessa igreja,
o pastor dessa localidade, toda a cidade de Mataguaçu, a nossa associação, queridos líderes que o Senhor tem colocado, que eles sejam inspirados pelo Senhor a fazer muito mais, para que todos possamos, ó Pai, ter condições de pregar o Teu Evangelho a cada dia mais e mais. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina por todo sempre. Amém. Deus abençoe.